Vamos fazer uma rodada comigo. Eu sou o João. Eu sou um cara que gosta de astronomia desde criança e nunca imaginei fazer astronomia de fato, mas aí depois que eu fui crescendo, comecei a gostar bastante disso e vi que para eu fazer astronomia não tinha astronomia como um curso, né? E acabei fazendo física, né? Então foi a forma que eu consegui de me aproximar da astronomia. E aí nisso eu comecei a construir telescópios, comecei a olhar para o céu de uma forma diferente e consegui me aproximar dessa profissão que eu tanto queria. Então, assim, eu sou o João, que é apaixonado por astronomia desde criança, mas não sou astrônomo. E importante falar também do seu trabalho no planetário, João. Depois a gente vai continuar. Né? Tá bom. Bom, eu sou a Miriam. Também, assim como o João, desde criancinha eu era apaixonada por astronomia. O bom é que eu vivia numa cidadinha bem pequenininha, que o céu era bonito, então eu gostava bastante de ficar vendo o céu. Na época, quando eu terminei meu ensino médio, só tinha astronomia no Rio de Janeiro. E eu fiquei com medo de me mudar para lá. E aí eu também segui o caminho, né? Eu fiz física. E quando eu estava no meu segundo ano, abriu aqui em São Paulo astronomia. Mas eu falei, será que eu transfiro? Porque eu fiz no interior também a física. Eu falei, vou terminar a física porque é bem parecido, né? A ementa dos cursos. E aí depois que eu consegui fazer física, eu falei, não, agora eu vou continuar com astronomia. Aí eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP de São Paulo em astronomia. E é isso da formação. Aí depois a gente fala mais um pouquinho. Bem, eu sou o André, prazer. Eu venho de escola pública, né? Nunca sonhei muito alto em fazer uma faculdade, até porque era uma realidade meio distante no lugar onde eu vivia, das condições também das pessoas ali próximas a mim. Mas porventura tinha pais que me incentivaram muito, né? E me apoiaram também, né? Para estudar e tudo mais. E eu acabei conseguindo entrar no curso de física na USP. Mas aí tem alguns fatores meio caóticos que interferiram aí na minha trajetória. Eu acabei mudando para astronomia, que tinha sido um curso que foi criado depois que eu já tinha entrado na física. E aí eu fiz a carreira assim certinho, né? Terminei a graduação, fiz o mestrado, doutorado, enfim, acabei de terminar o doutorado faz poucos dias. Na faculdade de física, a gente meio que estuda tudo. A física em si, ela tenta descrever o que a gente vê, descrever a natureza. Né? Tipo, tudo que está externo a nós. Então, todos os fenômenos que se movimentam, que tem algum tipo de força envolvida, então a gente vai criando esses conceitos, né? A gente cria a partir do movimento, depois cria a partir da energia. A gente entende que depois a energia, a gente não sabe o que ela é de fato, a gente só vê manifestações dela, e assim a gente vai complicando cada vez mais essa história, até a gente chegar num lugar que ninguém está entendendo direito, e é isso que é a física. Tá? Basicamente é o que a gente faz, a gente funde a nossa cabeça. Tá? A verdade é bem boa nisso. E quando a gente está na faculdade, que está, no caso também fiz física, estudando tudo isso, na minha faculdade de física eu não vi assim nada muito focado em astronomia. A gente estuda a parte de gravitação, coisas que a gente movimento, né, principalmente aqui do nosso sistema solar, mas também aquele desejo de aprender mais, para mim, veio quando eu entrei no mestrado,
que aí eu tive matérias específicas. Aí eu estudei sobre galáxias, aí também a física que a gente tinha aprendido de uma forma um pouco mais avançada, focada nos processos físicos que acontecem no que a gente estuda, né? Nos processos da emissão das radiações, dos astros, e toda a física por trás, que ainda aí é um passo mais avançado também. A gente estuda sobre estrelas, mas depende do que você escolhe, você vai estudar coisas específicas depois. Então, no mestrado, mesmo no doutorado, a gente escolhe uma área, que a astronomia é uma área gigante. Então, dentro da astronomia, tem aqueles, eu quero estudar estrelas, tem aqueles que querem estudar galáxias, buracos negros. Então, a gente escolhe uma área, a gente vai fazer uma matéria, a gente pode escolher as matérias que a gente faz e a gente escolhe aquilo que vai ajudar na nossa pesquisa depois. E aí, cada um vai escolhendo o que é bem legal, porque a gente, dá vontade, a gente quer fazer todas as matérias na astronomia, né? Mas aí, por questões de tempo, né, você precisa focar na pesquisa, a gente escolhe aquelas que mais se aproximam do nosso trabalho. Como o João, acho que complementando o que o João e a Miriam falaram, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem matérias, tem um professor, né, que basicamente tem a função de trazer esse conhecimento para a gente constantemente, ensinar, né, um conhecimento que já está ali há mais tempo, que já foi trabalhado há mais tempo, então já é mais consolidado, né? Só que chega num momento, quando você começa a sair dessa área, desses momentos, né, de ser um aluno de graduação e ir para a área de pesquisa, você começa a pesquisar coisas que ou que ninguém tem ideia do que realmente está acontecendo, ou alguém tem algumas pistas e tem 2 ou 3 possibilidades para explicar aquilo, né? Então, você meio que se treina, né, ao longo desse tempo, para, com base nos dados que a gente ir afunilando, né, para uma possibilidade ou outra, né? Então, em algum momento é essencial você sair desse ponto em que você está sendo ensinado e você passa aos poucos a aprender sozinho, porque, enfim, né? Se a gente pega a carreira de cientistas proeminentes como a Marie Curie, ela descobriu uma série de coisas, né? Ninguém tinha noção, por exemplo, sobre a natureza da radiação, por exemplo. E ela foi acho que a principal pessoa que fez contribuições para isso, né? E ela teve que aprender sozinha, né? Então, eu acho que é importante a gente aprender. E é por isso que a gente precisa fazer tanto matérias que são mais gerais, que falam sobre vários assuntos parecidos, mas também tem matérias que são mais específicas, que nem a Miriam falou, né? É uma matéria que você fica praticamente 6 meses estudando só galáxias, ou só estrelas, ou só como a natureza emite radiação, emite luz, enfim, coisas. Acho que a coisa vai um pouquinho por aí também. A astronomia hoje, ela é uma área um pouco restrita. Quem se forma em astronomia, ele se torna um bacharel em astronomia, e ele não, por exemplo, um astrônomo de fato, ele não pode dar aula, né, em colégios, ele não pode, não existe um conselho. No Brasil, a astronomia, de fato, ela não é uma profissão regulamentada. Então, tudo isso traz um cenário um pouco assustador, assim, porque você acaba a faculdade e você é um desempregado quase que oficial, assim, você não tem onde trabalhar, a não ser seguir na parte acadêmica, que é seguir para o mestrado, para o doutorado, onde você recebe uma bolsa, você recebe
uma ajuda para continuar essa pesquisa, continuar esse estudo, né, que não deixa de ser um trabalho. Mas esse é o caminho mais comum. Só que aí aconteceu algumas coisas que trouxeram outras perspectivas de trabalho. Por exemplo, eu comecei a trabalhar no planetário, né? Aí em Fortaleza tem o Dragão do Mar, que tem um planetário lá, que é o Demerval, que é o diretor. Aqui em São Paulo, é o primeiro planetário do país, né, que é o planetário que fica no Parque Ibirapuera. Ele foi fundado em 54 e eu fui convidado para ser professor ali, tanto do planetário como da Escola Municipal de Astrofísica, né, que é uma instituição que permeia o planetário, que tem um outro planetário também. Então eram 2 planetários e a Escola Municipal de Astrofísica. Então eu fui para ser professor ali, depois me tornei diretor e ali eu descobri que tinha um mundo novo onde eu podia trazer astrônomos que estavam nos doutorados, estavam andando por aí e que eram assim, realmente estavam vivendo de bolsa, só que a bolsa acaba, né? Essa ajuda do governo, ela acaba e aí você tem que ter como manter isso. Então o planetário é um lugar de trabalho bom. Outros lugares que é comum, acho que eu vou deixar para os outros falarem, né? Mas assim, são os observatórios, são os locais de astronomia profissional, onde eles são contratados como pesquisadores lá, tá? Então, basicamente assim, a minha história, ela convergiu para eu trabalhar num planetário, que é onde a Miriam está mostrando ali agora, né? Ela está andando dentro do planetário lá. Depois, esperar você falar, eu mostro um pouquinho aqui. E aí é um grande lugar para se trabalhar, para se buscar uma forma de profissão e uma forma de aprendizado também, né? Porque antes de tudo, a astronomia, ela é um local que ela conversa com muita gente. Então saber falar da astronomia para as pessoas também é um ponto muito importante da tua formação como pessoa, né? E o planetário é um lugar que acho que melhor faz isso em todos os lugares que eu conheço, assim. Então essa é uma das formas de trabalhar com astronomia. Posso mostrar um pouquinho rapidinho? Antes que vai ter uma escola que vem aqui daqui a pouquinho, eu vou virar a câmera aqui, peraí. Então essa sala toda colorida é o planetário. O João estava comentando, mas como eu entrei aqui e mudou a internet, caiu para mim, então eu não sei. O João falou um pouquinho aqui do planetário do Ibira, não falou, João? Falei. Então aqui, ó, tá a máquina, o planetário em si, tá nosso projetor de estrelas, e ele simula aqui nesse domo colorido aqui um céu estrelado. Então aqui a gente pode falar de astronomia mostrando o céu. Então a gente coloca a data que a gente quer, a gente coloca o lugar da superfície da Terra que a gente está vendo aquele céu, então a gente acelera os movimentos para a gente entender. Então é um lugar, e não só, né, de ensino, que o pessoal sai daqui super encantado. Então falar aqui de astronomia, né, como o João falou, a gente, depois que se forma, tem algumas opções aí para o astrônomo em si, não tem tantas assim opções, mas a gente acaba se encaixando, né? E um desses lugares são os planetários, onde a gente não só a gente cria apresentações, a gente apresenta, a gente também dá cursos, atende escolas, público em geral. A gente faz oficinas, faz atividades com crianças, então já esse envolvimento com a astronomia e aprender a também pegar o que a gente aprendeu durante nossa época de estudo para poder passar para as pessoas, né? E só complementando o que o João falou também, deixa eu só voltar a câmera aqui, de opções também, tem alguns museus também que a gente pode trabalhar. No Rio tem o MAST, Museu de Astronomia, e também, no caso, como eu me formei em física,
eu pude também dar aula em colégio, fui professora de matemática, fui professora de física também. E hoje a astronomia, você pode fazer várias faculdades e trabalhar com astronomia. Você pode fazer química, você pode fazer biologia, porque hoje tem vários campos novos da astronomia, né? Que estuda a química, que estuda a procura de vida em outros planetas. Então, o pessoal de biologia também pode aí se embrenhar com a astrobiologia. Então, hoje é um pouco mais extenso, sim. Aqui, como o João falou, ainda vagas de emprego, quando a gente se forma, é um pouco mais restrito mesmo. Sim, Quiser falar? E além disso, também eu segui um caminho mais acadêmico. E eu vejo pessoas que também seguem, como a Miriam falou, né, por exemplo, trabalhando em museus, né, museus de astronomia especificamente, né, o que tem uma correlação com astronomia, mas em geral quem acaba optando por fazer essa carreira acadêmica, mestrado, doutorado e assim por diante, é uma pessoa que é muito bem treinada com um grande volume de dados, né? E essa é uma necessidade, uma pessoa que tem esse tipo de conhecimento também, ela está sendo cada vez mais valorizada hoje em dia, né? Então, eu tenho colegas, por exemplo, que trabalham em bancos, né? Tem que lidar com um grande volume de dados, processar esse grande volume de dados, né? Enfim, não só em bancos especificamente, eu acho que bancos talvez seja... Hoje em dia é praticamente inevitável você lidar com projetos que exigem que você trabalhe com um grande volume de dados, né? Então, para dar alguns exemplos aí, tem alguns observatórios que chegam a gerar quase 1 terabyte de dados por noite. Então, para processar esse volume gigantesco de dados, a gente precisa desenvolver algoritmos, estratégias, né, para lidar com esse grande volume e extrair o que é realmente essencial para a gente, né, para a ciência. E cada astrônomo vai ter o seu interesse diferente também, né? E esse tipo de abordagem, esse tipo de habilidade, ela é algo que é muito valorizado em bancos, como eu falei, mas hoje em dia está cada vez mais comum, né? Empresas que lidam com tecnologia, com informações, desculpa. Tem algumas empresas, por exemplo, que fazem análise de interações de perfis no Twitter, por exemplo, em que o pessoal consegue traçar quais são os assuntos mais interessantes para você e isso é incorporado, de certa forma, nessas grandes empresas de tecnologia também. Então, acaba sendo um profissional valorizado também nesse sentido, no mercado de trabalho. E, além disso, no meio acadêmico, mais especificamente, que eu acho que é o trabalho diferente do planetário, né, que é um trabalho bastante encantador, né? Em geral, a gente fica trabalhando no computador, né, no escritório, né? Mas a gente também tem a oportunidade de, eventualmente, ir em algum observatório astronômico, né? Mexer com telescópio especificamente. A maioria dos astrônomos profissionais não põe a mão no telescópio em si, né? Mas alguns podem visitar os observatórios, né? E, enfim, acabam viajando para congresso, essas coisas, mas é um trabalho quase que de escritório mesmo, infelizmente. É menos encantador, mas é interessante e desafiador no sentido de aprender, né, coisas novas, né, e descobrir coisas novas, que acho que é a sensação muito gostosa. Desculpa, Miriam. Não, eu só ia complementar que é o caminho mais comum, né, de quem se forma em astronomia, é continuar com a pesquisa. Então, você, no seu doutorado, você está ali pesquisando, depois que você termina, você pode ainda continuar, fazer o pós-doutorado, e não só, você pode fazer vários pós-doutorados. Então, a maioria do pessoal fazendo pós-doutorado são projetos, às vezes, de 1 ano, de 2 anos. Você pode fazer em várias universidades, 1 ano, sei lá, na China, 1 ano na Inglaterra, 1 ano nos Estados Unidos,
um ano no Brasil, você vai viajando e vai, né, desenvolvendo pequenos ou, né, grandes projetos nesses lugares. E a maioria dos astrônomos, né, que formam astronomia, segue esse caminho. E aí, né, dado o momento, abre concurso para você se tornar um professor de uma universidade, no caso, professor da USP, professor da Unicamp, da Unesp, ou de várias universidades aí pelo Brasil, né? E aí você se torna um professor, onde você dá aula e você faz a sua pesquisa também. Então esse é o caminho mais comum que a maioria dos astrônomos segue. E tem uma outra, eu estava falando de observatório, alguns astrônomos também podem se tornar astrônomos residentes, são aqueles astrônomos que ficam naqueles grandes telescópios, no Chile, por exemplo. Então eles ficam ali, observando, porque, como o André falou, às vezes o astrônomo, eu quero observar uma estrela ali. Então, tal noite eu vou conseguir observar. Às vezes eu não preciso ir lá para o Chile. A gente ou faz remotamente do nosso computador e vai ter um astrônomo lá, né, dependendo, lá presencial, que é o astrônomo residente do local, que também é um emprego bem legal. Né? Imagina, tá ali naqueles grandes telescópios, aquele céu maravilhoso. Então, esse também é o caminho mais comum que a maioria dos astrônomos segue, né? A gente acabou meio focando aqui no nosso futuro, o nosso destino, né? O que a gente fez da nossa vida, mas, no geral, o mais comum é isso. E o André tá indo nesse caminho. E só uma coisinha também a mais. Às vezes você também é contratado para desenvolver um projeto específico também. Como a Miriam estava falando, você é contratado como um pós-doutor, um pós-doc, para desenvolver um projeto, seja de ciência ou seja de instrumentação também, né? Os instrumentos astronômicos, eles têm que ser construídos e, em geral, eles estão numa casa assim, de orçamento assim, que é muito grande, né? Tanto que os telescópios mais recentes que estão saindo, né, os maiores projetos, eles são colaborações com vários países, porque é muito caro um país só colocar esse tanto de dinheiro em astronomia. Então, o que é interessante é que você também pode trabalhar desenvolvendo um instrumento ou uma peça específica para esse telescópio, né? E isso também vai envolver não só astrônomos, né, mas engenheiros, pessoal de mecatrônica. Então também tem essa outra possibilidade. Às vezes você fica... É que nem... Vocês já devem ter visto, ou não sei se vocês acompanham, né, por exemplo, o pessoal que desenvolve satélites, por exemplo, né? Ou naves espaciais, especificamente como o James Webb, que é um observatório espacial, né? Você fica praticamente 10 anos desenvolvendo e trabalhando aquele projeto, até que, enfim, na hora ele é concluído, o pessoal que desenvolveu toda a parte dele e tal, tem, né, a sua parte feita, realizada, e aí você só tem a parte de administração, né, de coordenar quem que organiza essas coisas, né? Enfim, então você também pode ser contratado para trabalhar coisa como 5, 10 anos em um projeto para desenvolver instrumentos. E o que é interessante é que, apesar do Brasil não ser um país que investe muito pesadamente em ciência comparado com outros países, a gente aqui tem uma expertise a gente tem uma experiência muito legal de construir instrumentos. A gente tem o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Minas, né, que é quem basicamente constrói esses novos instrumentos e também permite que o Brasil faça pontes com esses outros países também. E perdão por falar tanto. Outra coisa que é interessante de colocar nessa parte da astronomia é que aquela coisa de o astrônomo ele olha num telescópio, isso já não existe mais. Quem olha no telescópio hoje são as câmeras, são os sensores e tal, porque hoje já não tem mais sentido o astrônomo colocar o olho no telescópio. Então o que a gente faz hoje são pegar imagens e usar essa imagem, que são os dados que o André estava comentando. Então a astronomia hoje já não tem mais aquela astronomia
clássica de do astrônomo estar lá procurando uma coisa no céu, olhando e anotando aquilo. O astrônomo hoje, ele não olha mais pelo telescópio. Quem olha pelo telescópio são as pessoas apaixonadas por astronomia, que está nessa parte de divulgação, de popularização e democratização da astronomia, da ciência. Essa é uma diferença grande. Só fazendo um parênteses de curiosidade, né? Eu peguei alguns trabalhos bem antigos assim para ler, né? E é engraçado você ver que quando alguma coisa meio estranha acontecia, você tinha que chamar uma testemunha para observar no telescópio também, quando não tinha a câmera para registrar. Então era meio que um sistema de confiança, assim, né? O astrônomo X observou esse fenômeno e como testemunha tem o cara que faz manutenção ali no telescópio, ele estava lá, ele chamou como testemunha. Agora a gente pode tirar foto, analisar e mostrar, né, pro mundo, tipo, de fato a gente detectou isso, tá aqui. E bem antigamente o pessoal desenhava, olhava, por exemplo, o Galileu, ele olhava no telescópio e ele ia desenhando. Então imagina as imprecisões também, né? Então era interessante. O astrônomo profissional, né, eu acho que eu vou deixar para o André e para a Miriam falar, que são astrônomos profissionais, e o astrônomo iniciante, assim, o astrônomo que eu diria amador, ele trabalha mais dentro de projetos, normalmente de popularização com o público, né, para o público. Só que o astrônomo amador, ele tem um papel muito importante. Como o André falou da testemunha aí, por exemplo, é muito comum quando acontece alguma coisa, um dado, chocou um pequeno asteroide se chocou com a Lua. Quase sempre, isso é uma coisa muito inesperada. Então, quase sempre, a foto ou a filmagem dessa colisão vem de um astrônomo amador. E depois, os grandes telescópios vão olhar para isso, né? Se você não consegue prever... Então, assim, hoje existe uma rede de astrônomos amadores que ficam buscando pequenos asteroides próximos da Terra, ficam procurando pequenas, a gente chama de explosões de supernova. São estrelas que estão em galáxias muito distantes que acabam explodindo e a gente consegue detectar isso. E como a gente não está olhando para tudo ao mesmo tempo, né? Não são todos os astrônomos. Cada astrônomo tem sua missão ali, seu foco de pesquisa. Então, assim, para você conseguir meio que abranger o céu todo, a gente começa a usar os astrônomos amadores, né? Usar os dados dos astrônomos amadores. Então, esse é o papel deles. Por exemplo, hoje tem muito astrônomo amador que olha para o Sol, né? Faz medidas no Sol, e aí esses dados eles acabam enviando para os grandes observatórios que também usam isso. E aí quando acontece, tá acontecendo uma coisa esquisita aqui, né? Aí ele manda, eu não sei o que é, porque eu não sou da ciência, mas não que eu sou da ciência, mas eu não sou especialista nisso. Então eu mando para um observatório, para um conjunto de astrônomos que vão corroborar com aquilo que está acontecendo e descrever melhor, e aí eles vão realmente apontar os telescópios. Então, essa é a diferença. O astrônomo amador, ele está ali como um início, uma parte embrionária do que vai ser. Ele é meio que gosta de tudo junto, mas ele não está especializado, né? O astrônomo profissional, ele já vai recortando essa imagem que ele tem da astronomia como um todo. Posso aproveitar e pegar uma ponte? Vai lá. Então, o que o João falou é importante, e eu, na minha experiência pessoal aqui dentro da academia, né, eu percebi como é importante você ter a colaboração com astrônomos amadores também, né? A minha pesquisa foi feita sobre estrelas variáveis, é uma estrela meio doidona, então ela está sempre
mudando de brilho, tem alguns processos acontecendo ali que a gente está tentando entender. E só que assim, o processo que está acontecendo ali, ele é errático, a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Então, para a gente, essa colaboração com os astrônomos amadores é fundamental, porque a gente conhece, sei lá, vou colocar um número assim, só para ajudar a pensar, umas 600 estrelas desse tipo. A gente não consegue monitorar todas as 600 ao mesmo tempo, profissionalmente falando, porque tempo de telescópio para observar isso é bastante concorrido, né? Você tem a comunidade astronômica inteira querendo utilizar os mesmos telescópios, os mesmos instrumentos, né? E só os melhores projetos acabam ganhando tempo. Então, ter a colaboração com os astrônomos amadores, como o João falou, é importante porque alguns deles até participam de trabalhos profissionais que na nossa área um artigo basicamente científico, né, em que a gente relata as descobertas que a gente fez, etc. E os astrônomos amadores, em alguns momentos, eles são essenciais porque eles estão monitorando algumas estrelas. E quando acontece alguma coisa que a gente tem interesse, eles avisam a gente e a gente consegue pegar esses instrumentos e apontar para as estrelas que estão ali acontecendo uma coisa interessante para a gente, né? Então também tem essa colaboração entre profissionais e amadores, né? Cada um acaba cuidando de uma perspectiva diferente, né? Mas eu acho que enfim, é fundamental também ter a colaboração dos dois. Inclusive, seguindo também, só colocando mais uma coisinha em cima do que o João falou, tem alguns programas que, por exemplo, fazem monitoramento de lixo espacial ou monitoramento de objetos próximos à Terra, que é basicamente feito por astrônomos amadores, né? Você tem um telescópio, você detecta um negócio brilhante, você entra lá no site, coloca as coordenadas e, ok, isso daqui não foi descoberto por ninguém. Então você pode registrar, por exemplo, a sua descoberta, você acaba colaborando, né? E aí quem controla essa base, quem controla esse projeto, né, de pegar esses dados e reunir, fazer levantamentos e catálogos, etc., são os astrônomos profissionais. Então é essencial ter essa colaboração, inclusive. É só uma pergunta, na verdade, que eu quero fazer. Vocês sabem o que é um astrônomo amador? Um astrônomo amador, ele não necessariamente ele tem formação na área. Por exemplo, uma pessoa pode ser um dentista, mas ele ama astronomia, então ele estuda ali por conta, ele faz até um curso ou outro, mas ele não tem a formação. Mas ele pode ter ali seu telescópio e fazem trabalhos assim magníficos. E tem grupos, né? Geralmente em grandes cidades sempre tem, mas algumas cidades menores também tem grupos de astronomia também, onde o pessoal se reúne para não só observar o céu, para estudar, para meio o pessoal que não tem a formação. Você não vai ter lá o seu diploma de astrônomo, mas você pode fazer um trabalho, ter uma colaboração com astrônomos profissionais, que é aquele que está lá, fez a sua faculdade, está lá, tem o seu diploma ali, sou astrônomo, né? E o Brasil, acho que o mundo também, claro, está cheio de pessoas apaixonadas por astronomia e que faz trabalho, às vezes no quintal de casa mesmo, monta ali o seu telescópio ou algum lugar na cidade que pode... Somente que eu tô saindo. Algum lugar na cidade que pode oferecer um espaço. Eles vão, às vezes, em praças, em lugares públicos para oferecer à população. Então, não precisa ter a formação, né? Então, bom, se o João quiser ou o André complementar alguma coisinha, fica à vontade.
É basicamente assim, o astrônomo amador, ele é um cara que ele olha para o céu de uma forma muito criteriosa. Ele sabe anotar isso e ser muito preciso nos dados. E aí esses dados podem ser usados pela comunidade mais profissional, que são os pesquisadores de fato. É um astrônomo amador, ele pode ter colaborações. É o meu caso, eu não sou astrônomo, e eu acabo trabalhando com astronomia. Eu trabalho mais com divulgação de astronomia, não com astronomia profissional, com astronomia de pesquisa. Mas você pode fazer muitas coisas dentro da astronomia. E como, por exemplo, você pode ser sensibilizado pela astronomia e virar um artista, um poeta, alguém além da própria... Por exemplo, os grandes escritores de ficção científica não eram astrônomos, né? Mas eles foram encantados de alguma forma pela astronomia, pela ciência em si, e eles começaram a escrever sobre isso e questionar coisas que a gente, por exemplo, quando o Arthur Clarke escreveu Uma Odisseia no Espaço, a gente não tinha nem ido para a Lua ainda, né? Então, ele estava questionando vida numa lua de Júpiter, né? De Saturno, na verdade, sendo que a gente não tinha nem chegado na lua aqui da nossa Terra. Então, esse é o papel, assim, o astrônomo ele pode trabalhar de várias formas, em vários campos, né? Agora, trabalhar e receber como uma pessoa, um pesquisador, assim, existem, por exemplo, um engenheiro que pode não entender nada de astronomia, mas ele vai dar manutenção em equipamentos mecânicos que estão em observatórios. Então, ele não é astrônomo, ele não está na área, mas ele entende de maquinário, de equipamento, e ele vai lá também nessa outra parte. Então, assim, é uma coisa muito ampla, né, e que pode ser sim, né? A resposta é sim. O astrônomo, em si, ele é um pesquisador, tanto que não é nenhuma profissão, de fato. O único lugar hoje no Brasil que contrata astrônomos como profissionais é o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro ele tem uma portaria onde ele pode contratar astrônomos profissionais para cargos. Por exemplo, os astrônomos do Planetário do Rio de Janeiro, que são contratados como astrônomos, né? No Planetário de São Paulo, por exemplo, os astrônomos eles são contratados como funcionários comuns, não são astrônomos. Então, você pode trabalhar com astronomia mesmo não sendo astrônomo, né? E porque realmente no Brasil ainda não é uma profissão. E dentro disso, você pode ramificar e ser tocado de várias formas. Você pode interagir com essas interfaces de uma série de formas diferentes. Hoje em dia, isso é difícil de dizer, mas possivelmente é uma bolsa de mestrado, né? É o valor de uma bolsa de mestrado, é o que a galera começa ganhando. Eu não sei quanto tá. A bolsa de mestrado, o André deve estar mais atualizado. Eu acho que deve ser uns R$2.000 por aí. Próximo de R$2.000. Você pode ganhar um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo do lugar que você está, de projeto que você está trabalhando, quem está te pagando, né, se é o governo federal ou se são órgãos estaduais também, tem essa variação, por volta disso. Ou também, né, quando você se forma na graduação, você, às vezes, você tem que passar, né, mestrado, doutorado, mas tem opção de você ir para o doutorado direto. Então, dá esse salto, né, tem essa opção também.
E aí, aí você já começa com uma bolsa de doutorado que está em torno, agora eu estou totalmente perdida, já faz um tempo. Por volta de 3 mil. Uns 3 mil e pouco, né? Doutorado. E aí, pós-doc vai aumentando, aí depende de quem oferece a bolsa. Pós-doc já é um dinheiro maior, tá? Porque uns 8 mil, 7, 8 mil, não sei. Por aí, eu acho. E depende de onde você vai trabalhar também, né? Exato. No Brasil, é por volta disso. Às vezes você é contratado, por exemplo, para trabalhar, para desenvolver um instrumento específico em outro lugar, em outro país, em outra instituição. Você pode ganhar mais, ganhar menos, dependendo da realidade do país, do projeto. Eu falo que é primeiramente gostar. Porque mas quando a gente gosta, a gente. A habilidade que a gente tem, na verdade, a gente se dedica muito àquilo que a gente tem muito interesse. Então, já é um adianto, né? Mas algo que eu falaria que não que precisa já ter, mas um conselho que eu dou, que é seguir a área de coisas para deixar muito à vista é o inglês, porque dificilmente você vai sentar e você vai fazer astronomia sozinha. Você vai colaborar com pesquisadores do mundo todo. Então, o pessoal usa o inglês como a linguagem universal. Então, é muito importante, tanto que tem algumas matérias, dependendo, porque muitos pode ter algum estrangeiro também fazendo matéria com você. Então, algumas aulas são em inglês, os livros são em inglês, os artigos científicos são em inglês. Então, é um conselho que eu dou assim, não que você precisa ser fluente em inglês, não, mas ter isso em vista que o inglês é muito importante. E hoje em dia também a programação. Então, você escolher ali uma linguagem de programação, o Python, que na verdade os astrônomos usam muito, não sei se vocês já ouviram falar, é um caminho já interessante para começar a deixar na vista que são duas coisas importantes, a programação e o inglês. E principalmente gostar. Sempre além de gostar, ser organizado o suficiente para ser criterioso, sabe? E ser curioso. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que começar a buscar, sabe? Você procurar, você se interessar, sabe, por aquilo e começar a ir atrás. Isso acho que é mais importante. Sim. Olha, eu fico vocês um pouquinho tristinhas também, porque a gente precisa também ter um pouquinho de facilidade, não facilidade, né, mas um pouco mais de habilidade com física e matemática também, né? Como a Miriam e o João falaram, né? Os dois fizeram física, né? Na graduação, e quando a gente escolhe trilhar esse caminho da pós-graduação, a gente precisa ter esse conhecimento de física bastante claro, assim, pra gente, né? Que a gente consiga lidar sem grandes traumas, né? Então, também é importante, né? A gente ter esse conhecimento. E eu acho que também, aos poucos, a gente também vai desenvolvendo outras habilidades que não são necessárias para você entrar, mas ao longo do tempo ali na carreira. E uma delas é se comunicar muito bem, né? Você tem que escrever muito bem também, porque você precisa escrever projetos, você tem que convencer outras pessoas que o que você faz é importante, né? Então você precisa se comunicar muito bem, escrever muito bem e comunicar no sentido de palestras também, né? A maioria, uma das formas que a gente também tem de comunicar o que a gente faz são fazendo reuniões. Em geral, a gente escolhe uma cidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, e todos os astrônomos do Brasil vão para essa reunião, né, anual da Sociedade Astronômica, né, que é um órgão que organiza isso. E a gente
tem, às vezes, 15, 5, 20 minutos para explicar uma pesquisa que a gente está há 5, 10 anos desenvolvendo, né? Então, a gente também precisa, ao longo do tempo, desenvolver um pouquinho dessa habilidade também, né? De se comunicar. Bom, sim, né, até porque quando você faz uma graduação em astronomia, você vai ver que tem, nossa, uma grande coincidência das matérias que tem na física, matérias que tem na astronomia, né? Aí na astronomia vai ter algumas mais específicas, mas, por exemplo, né, eu que segui esse caminho, né, me formei em física. Quando eu entrei para fazer após, né, na astronomia, como eu falei, a gente entrou no mestrado, a gente arruma um projeto com algum professor, então eu fui trabalhar com galáxias, vamos dizer assim. Então, eu fiz matérias para aprender coisas específicas. Então, tanto quando eu entrei, eu fiz meu mestrado na USP, aqui em São Paulo, o curso de astronomia ainda não tinha formado alunos, porque era um curso novo. Então, na minha turma, todo mundo veio da física, né? Então, porque aqui no Brasil tem poucas, né? Tem graduação de astronomia, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Sergipe, não sei se agora tem no Rio Grande do Sul. Natal tem? Não é Sergipe? Não, perdão. Graduação, né? Agora após, tem vários Sim. lugares do Brasil após. Então, tanto que eu tenho, por exemplo, não só física, eu tenho uma amiga que ela é formada em química. E agora ela está aí fazendo o seu doutorado lá na Holanda, e agora vai para os Estados Unidos num projeto muito interessante. Então, você pode também fazer química, pessoal, às vezes, da parte de engenharia também, quer trabalhar mais com instrumentos, hoje é muito abrangente, né? Então, dependendo do que você quer ou não, a gente acaba seguindo rumos, não só o que a gente gosta, mas às vezes a gente acaba escolhendo coisas que é fácil para a nossa vida, né? Como eu falei, quando eu terminei meu ensino médio, só tinha astronomia, graduação no Rio de Janeiro. E eu fiquei com medo, porque eu falei, morava numa cidade pequenininha, fiquei com medo de ir para o Rio de Janeiro. E meus pais não tinham condições de me bancar na cidade, só eu ia ter que arrumar um emprego. Eu falei, nossa, eu ia ter aula de manhã e à tarde, eu ia ter que arrumar um trabalho à noite no Rio de Janeiro. Eu morri de medo, falei, não vou. Então, tanto que antes de eu fazer física, e não tinha nem faculdade de física perto ali de mim, eu ia ter que mudar de cidade. Então, naquele começo, medo de não saber como ia acontecer, eu fiz uma faculdade de matemática, que era pertinho da minha cidade, e voltava todos os dias, para depois eu fazer física. Que uma informação que eu não tinha quando eu estava no ensino médio era que as universidades públicas, elas oferecem um auxílio para o estudante. Então, tem moradia, você pode entrar com pedido de um auxílio financeiro. Só que eu não sabia de nada disso, eu ficava pensando, vou ter que trabalhar. Mas tanto que quando eu entrei na minha graduação, eu também eu trabalhei no meu emprego à noite, mas daí já não tinha tanto medo mais. Era uma cidade era menor, não era o Rio de Janeiro. Mas a gente também, às vezes, toma decisões que está de acordo com a nossa realidade do que é fácil naquele momento, né? Então, eu não me arrependo de olhar para trás, nossa, porque eu devia ter tido coragem de ir. Mas na época, minha cabeça era assim, eu não me arrependo porque a gente toma as melhores decisões com a cabeça que a gente tem na época, né? Então, é isso. Eu acho também que isso é útil, porque como físico bacharel, você tem mais locais para você trabalhar, caso dê tudo errado. É verdade. Né? O astrônomo é um pouco mais restrito. Porém, eu, por exemplo, eu fiz licenciatura, eu não fiz o bacharel. E aí eu poderia já entrar para uma pós-graduação e viraria um astrofísico comum. Assim, não é porque eu sou licenciado que eu não seria um astrofísico, entendeu? Então, assim, eu como licenciado, se der tudo errado, eu posso dar aula, eu posso fazer qualquer outra coisa
dentro da perspectiva da minha profissão, né? Então, essa é uma vantagem, assim, talvez. Fazer o bacharelado ou a licenciatura em física, você tem uma gama de possibilidades de trabalho. Oportunidades. Sim. E eu acho que assim, eu acho que talvez esse seja o caminho mais comum, assim, no Brasil, né, de você fazer o curso de física e depois, na sua pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e fazer e trabalhar numa área de astronomia, né? O que é interessante é que uma vez que você entra na universidade, você às vezes tem a oportunidade, dependendo do lugar, de desenvolver projeto seu, até mesmo durante a graduação, né? De fundar um clube de astronomia, né? De convidar professores de outros lugares para participar, e você começa a se fazer conhecido, assim, né, de certa forma, nesse meio. Ou, enfim, você consegue juntar pessoas que têm o mesmo interesse em comum com você, e você até mesmo criar um grupinho de estudos, ou, enfim, um clube amador, né? Mais ou menos essa história aí que conectou a Miriam e o João, né, durante a graduação. Então, enfim, eu acho essa história muito legal também, de você poder, né, ali promover uma iniciativa que está tentando juntar pessoas que têm o mesmo interesse em comum, né? Isso também é muito legal. Eu acho que o astrônomo seria o último escolhido aí para a estação espacial. Tá? Normalmente, que vai para essas missões, né, que por incrível que pareça, astrônomo no Brasil não é profissão, mas astronauta é. Tá? E assim, para você ser astronauta, é um curso, tá? É realmente um curso próprio. Não tem no Brasil, mas existe um curso que é feito assim, né? São 2 anos muito intensos de treinamentos e 2 anos de muito estudo, e aí você se torna um astronauta. E aí, dentro dessa categoria que você tem essa especialização de ser astronauta, aí você pode ser um engenheiro, você pode ser um biólogo, você pode ser uma série de coisas. Mas dificilmente um astrônomo vai para a estação espacial, porque ele não teria papel lá. Um biólogo, ele está indo lá fazer experimentos em microgravidade, por exemplo. Né? Um engenheiro está indo lá medir alguma coisa, fazer alguma coisa. O astrônomo, ele está indo lá fazer o quê, propriamente dito? Então, assim, eu acredito, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acredito que o astrônomo, ele vai ser o último escolhido aí para a estação espacial, mesmo que ele seja um astronauta. De fato, eu acho que vai ser a última pessoa aí para a estação também. A dificuldade, e como eu disse, não é uma profissão, né? Você não tem um conselho próprio, você não tem um sindicato, você não tem um local para se resguardar. Então, assim, é um ato de resistência até, porque a astronomia em si, a profissão do astrônomo hoje no Brasil, que a astronomia, ela é um curso de bacharel, né? Um bacharelado em astronomia, já é um ato de resistência. Ser um cientista no Brasil hoje é um ato de resistência, porque o Brasil não, o cientista no Brasil não é uma profissão, o pesquisador no Brasil não é uma profissão, né? Então é uma dificuldade muito grande, sim. Tá? Eu acho que isso é bem ruim, porque você fica preso e atrelado sempre às universidades, a continuar projetos de pesquisa ali dentro, até que isso, de fato, você consiga se efetivar como um professor daquela universidade, e assim vai. Mas é um caminho que é muito árduo, e muitas vezes o pessoal acaba desviando e fazendo outras coisas e mudando. Mas é uma área bem restrita, e
E assim, acho que o Brasil não ajuda para que isso fique mais fácil, sabe? Embora tenha muitos projetos e o Brasil tenha um quadro de astronomia relevante, tá? Nós temos vários centros de pesquisa muito importantes, né? Falando em termos mundiais, que a gente tem uma figura importante em termos mundiais na astronomia, só que ainda assim isso está restrito às universidades e centros de pesquisa específicos. Então, assim, é difícil ser o emprego para o astrônomo. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer um mestrado. Tendo uma graduação, você pode se candidatar ao mestrado. Nós temos uma amiga nossa que ela era bióloga e ela fez o mestrado. Ela entrou lá no IAG, que é onde a Miriam e o André estudam, que é o instituto, que é da USP, o Instituto de Astronomia e Geociências da USP. E ela hoje está seguindo uma carreira muito grande em cima de ciências atmosféricas também. Então, sim, você pode ser astrônomo, você pode fazer mestrado sendo de qualquer área. Você só tem que passar na prova e seguir aquele coisa. Eles podem falar melhor porque eles já fizeram, eles já estão nessa fase aí. A Miriam e o André já são doutores nisso e conviveram com muita gente lá dentro, né? Eu nunca fiz pós-graduação. Bom, depende, por exemplo, do lugar que você vai fazer o mestrado. Dependendo do local, tem alguma prova de admissão. Então, você precisa passar nessa prova. E essas provas, elas vão contemplar assuntos de astronomia. Nada impede que você, sei lá, que é da meteorologia, estude e passe nessa prova, né? E que algum professor queira, porque você precisa, não só quando entra no mestrado, você tem as matérias, que você também tem um projeto, está vinculado a um professor, que é o seu orientador, que vai te acompanhar aí pelos 2 anos do mestrado, e você vai ter um projeto com ele. Então, nada que você não consiga conversar com ele, então vai depender muito, mas é possível, sim. Até onde eu sei também, as exigências em geral nos institutos são 2, né? Você ser graduado em uma área, né? Então ter graduação em qualquer área. E o segundo é passar nessa prova de admissão, que aí, dependendo do lugar, muda. Tem alguns lugares que aplicam uma prova própria, que em geral vai fazer perguntas sobre física ou astronomia, mais especificamente. E tem alguns lugares que aceitam que é uma espécie de Enem da pós-graduação de física, assim, né, que é o EUF, que é o Exame Unificado de Física, né? Então, acho que 2 vezes por ano acontece essa prova, você faz e, enfim, quem vai melhor consegue ir para as instituições mais disputadas, então, a priori, sim. Eu acho que a astronomia não tem estágio, tem? Você tem que cumprir horas de estágio? Acho que não é obrigatório, mas, por exemplo, aqui no planetário, antes tinha programa de estágio. Então, tinha muita gente que era da astronomia que fazia estágio aqui no planetário. Mas era opcional, não era uma obrigação do aluno ter um estágio, mas ele pode fazer estágio. Além do estágio, você também tem a parte de poder fazer as iniciações científicas, né? Que é basicamente começar uma pesquisa, né? O estágio normalmente é uma instituição externa à tua universidade. E a iniciação científica ela está dentro da universidade. Eu acho assim, a astronomia ela está ganhando um volume grande, né, de importância, e os projetos que o Brasil está participando, né, eu acho que estão valorizando muito essa parte profissional.
A gente participa de alguns projetos, como o Llama, que é um radiotelescópio que está lá na Argentina, o Vera Rubin, que é um observatório que está sendo instalado no Chile, que tem uma câmera gigante, o GMT, que é um telescópio enorme que está sendo construído no Chile também, e o EELT, que a gente também participa, que é o maior telescópio que já foi construído e vai ser construído até que a gente tem, pelo que a ciência consegue hoje, vai ser o maior telescópio do mundo por muito tempo. Então, assim, todos esses projetos, eles ainda não estão ativos, mas daqui a 10 anos eles vão ter andado muito mais, já vão estar mais evoluídos, onde muita coisa disso vai estar precisando desses profissionais. Então, eu acho que daqui a 10 anos vai estar mais fácil você conseguir entrar nesses projetos e angariar esses projetos mesmo, angariar mais pessoas. Então, eu acredito que a gente vai ter um crescimento nesse profissionalismo da astronomia. Talvez até, quem sabe, uma regulamentação. Olha, a sensação é difícil, né, fazer esse exercício de futuro, né, porque a gente não tem uma bolinha de cristal. Mas trabalhando pensando assim com as informações que a gente tem agora, o que eu penso é que o que eu acho, na verdade, é uma questão de opinião, é que a questão de processamento de dados começa a cada vez ficar mais relevante ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, como o João falou, tem o Vera Rubin, que, enfim, é um telescópio que recebeu esse nome graças a uma mulher que fez descobertas importantes sobre matéria escura, se não me engano. Ele é um telescópio que o objetivo dele é basicamente monitorar todo o céu a cada 2-3 dias, né? Então ele vai fotografar o céu a cada 2-3 dias. E aí eu nem sei qual que é a estimativa assim, de quantidade de dados que ele vai produzir por noite, mas é avassaladora e vai beneficiar várias áreas diferentes da astronomia, né? Então, eu acho que quem especialmente desenvolve códigos ou algoritmos, né, maneiras de processar esses volumes de dados vai ter cada vez mais relevância diante desse cenário, né? Essa questão dos dados, e eu acho que além disso também você precisa, como eu mencionei, né, ser uma pessoa que é boa de comunicação e de convencer as pessoas, né? Por mais que talvez você não tenha ciência que seja interessante de ser feita nesses observatórios grandes, como o GMT, como o João falou, que é um telescópio que vai ter, se não me engano, 25 metros, ou o ELT, que é um telescópio que vai ter um diâmetro na casa aí dos 30 metros, são coisas absurdas, né? Ainda vai continuar existindo telescópios menores, dedicados a outros tipos de ciência, que não precisa desses telescópios cada vez maiores também. Então, acho que quem tem uma boa rede de colaboração, né, quem trabalha com várias pessoas, ou quem tem consigo pensar em outra palavra, mais multifacetado, sabe? Você trabalha em 2-3 áreas diferentes, né, mas que de alguma forma estão relacionadas, né? Você consegue tocar mais projetos, né, e sempre se manter ativo ali, né? Então você está num projeto enquanto não tem dados para analisar de um outro. Então eu acho que essa
habilidade, né, de se conseguir trabalhar com várias pessoas, né? E outra coisa também, que eu até pensei uma perguntas atrás, eu acho que é cada vez também mais comum, mais exigido que a gente trabalhe com pessoas de áreas diferentes. Então a gente precisa ser capaz também de conversar com pessoas que são da engenharia, da biologia, para conseguir juntos desenvolver grandes projetos, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de jogo de cintura para conseguir lidar com pessoas de áreas diferentes mesmo, né? Que têm conhecimentos diferentes e que, enfim, colocando juntos, né? Desenvolve um projeto. E eu acho que cada vez mais esses projetos grandes, não no sentido de um telescópio grande, mas, por exemplo, a equipe que observou, que fez aquelas primeiras imagens de um buraco negro, é uma colaboração gigantesca, tem milhares de pessoas trabalhando para aquilo, né? Então você tem gente que trabalha com a parte de programação, tem gente que desenvolve instrumentação, que é importante, tem gente que está coordenando, tem gente que só administra pessoas ali dentro desse projeto, né? Então acho que se envolver nesses projetos grandes está cada vez mais em voga, né? Mais importante, mais relevante. Então a gente tem que saber trabalhar em várias frentes, ter mais jogo de cintura.